Hoje consideraremos a mensagem de João Batista, registrada nos versos de 10 a 12. Disse João Batista: e o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Quem é Jesus? O que ele fez? Duas perguntas cruciais. Quem é Jesus? O que ele fez? A primeira nos ajuda a compreender sua pessoa. A segunda, a compreender a sua obra. Nós cremos que ele veio. Cremos que ele veio porque ele foi enviado. O Filho de Deus foi enviado ao mundo com uma missão, com um propósito. Quem é ele e o que ele fez? Nós aprendemos com João Batista que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Portanto, quem é ele? Ele é o batizador. De acordo com o registro do Evangelho de João, Deus, o Pai, deu a João a seguinte indicação e sinalização. João disse: eu, João Batista, não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, Deus, o Pai, disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Ele é o batizador. Quem é ele? O batizador. O que ele veio fazer, agora na versão de Mateus para o ensino de João, ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. João apareceu no deserto, um lugar inóspito, quente, perigoso, distante, inabitável. João vestia-se de maneira simples e pobre, uma vestimenta esquisita, alimentava-se de uma comida esquisita, precária, era o que ele tinha disponível para a sua nutrição. João Batista, apesar de no deserto, atraiu multidões incontáveis. E o que multidões incontáveis viram nele de atraente? Para migrarem para o deserto, deixarem as grandes cidades, para ir ao deserto, com todo o seu perigo, com todo o seu calor, com todas as suas privações, simplesmente porque João era a voz do que clamava no deserto. Durante 400 anos, 4 séculos, Deus parara de falar, de se revelar. A voz profética não ressoara mais, nunca mais entre os judeus alguém se levantou com autoridade para dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Eu fui visitado pela palavra do Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor, nunca mais. E quando João, no deserto, começa a dizer, veio a minha palavra do Senhor, e ele disse, assim diz o Senhor, aquilo provocou uma revolução, e multidões incontáveis foram ao seu encontro para ouvir o recado de Deus. E a missão de João Batista era a missão de preparar o caminho do Senhor. A missão de João Batista era endireitar as suas veredas. Quando um imperador anunciava que visitaria uma das cidades do seu reino, do seu império, consertavam-se os caminhos, tapavam-se os buracos, preparavam-se as estradas para que o rei, a comitiva real, a carruagem real passasse. E de que maneira João prepararia o povo para a chegada do rei? Pregando o arrependimento. Não tem outra maneira de preparar o coração do homem para a chegada de Jesus Cristo e para a entrada de Jesus Cristo, a não ser o arrependimento. O Senhor não visita, não entra e não se manifesta na vida do impenitente, daquele que se recusa genuinamente a se arrepender. Não estamos falando do remorso, não estamos falando da tristeza em virtude dos erros, mas daquele que teve uma mudança, uma transformação do seu modo de pensar, do seu modo de compreender a vida, uma alteração radical da sua conduta e do seu caráter como consequência de uma transformação interior que deu novo sentido, novo rumo à existência humana, o arrependimento, que implica num rompimento com tudo quanto Deus reprova, com tudo que desagrada a Deus. Não tem outra maneira de preparar o caminho do coração humano para a chegada do rei, senão pregar o arrependimento. Por isso, multidões foram ao seu encontro. Aprendemos com João Batista que o ser humano, vaidoso, religioso e prepotente, como os fariseus e os saduceus, que foram ao lugar onde João batizava e provavelmente eram candidatos ao batismo. João, com toda a autoridade a eles, se dirigiu dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Com certeza, João disse, arrependei-vos, porque a ira de Deus, ela já está se manifestando contra o pecado humano, e ela se manifestará em termos últimos, derradeiros e finalísticos, porque o rei está chegando, o reino está próximo e ele já chegou. Então arrependam-se. E João lhes pergunta, quem lhes ensinou? Vocês aprenderam, vocês vieram aqui, vocês estão tentando fugir, vocês estão tentando escapar da ira futura, da ira de Deus, e vocês acham que o batismo os livra, os ajuda a escapar da ira de Deus? Isso é insano, isso não corresponde com a realidade. São as pessoas religiosas que acreditam que a sua prática religiosa, o seu batismo, a ceia do Senhor, o dízimo, sua participação nos cultos, o cumprimento dos deveres da religião, irão livrá-lo da ira de Deus. Você pode vir a este local de domingo a domingo, das 5 da manhã à meia-noite, e trabalhar o tanto quanto você quiser. Se você não se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente, não há nada que o livrará da ira de Deus, nada. Só o arrependimento, porque quando há o arrependimento, Deus graciosamente, misericordiosamente, perdoa. Há perdão pleno e abundante para o arrependido, que se reconcilia com Deus. Mas para o impenitente não há, mesmo que ele seja profundamente religioso. E ninguém era mais religioso do que os fariseus e os saduceus, pois eles pensaram
que poderiam se livrar da ira de Deus através do batismo. Não confie nas cerimônias, nos ritos da sua religião. Nada pode lhe salvar, só o arrependimento. Então, João exigiu produzir fruto próprio de arrependimento. Produzir, apresentem. Onde estão as evidências do caráter de vocês, na conduta de vocês? Cadê as provas concretas de que vocês se arrependeram, de que vocês foram transformados, perdoados, libertos, que vocês romperam com o pecado na vida de vocês? Cadê? Onde estão? E quando João fez esse questionamento, provavelmente no interior de cada um deles, dos fariseus e dos saduceus, eles fizeram o seguinte raciocínio: João, nós somos filhos de Abraão. João, nós somos descendentes de Abraão. João, nosso pai é Abraão. Deus fez um pacto com Abraão e com a sua descendência, e nós fazemos parte desta descendência que tem um pacto, uma aliança com Deus. Nós estamos seguros, nós estamos salvos. E João disse: não fiqueis dizendo a vós mesmos. É como se João tivesse escutado o pensamento deles, escutado o que eles disseram a si mesmos, em seus pensamentos e em seus corações. Parem de dizer: Abraão é nosso pai. Assim como Deus fez do barro o primeiro homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e da costela deste homem a mulher, Deus também pode, dessas pedras, provavelmente ele apontou para elas, Deus pode dar filhos a Abraão. Ele é o Todo-Poderoso. Então parem de achar que os ritos, o batismo os salvará, os livrará da ira de Deus, e que o fato de pertencerem à nação de Israel, descendência de Abraão, vocês estão seguros. Vocês não estão seguros. Por quê? Porque Deus já tinha dito o seguinte para Abraão: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso Deus pergunta: esconderei de Abraão o que faço? Porque eu o escolhi, disse Deus. Com que propósito? A fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência. Portanto, os fariseus e saduceus, contemporâneos de Cristo, representam a futura descendência de Abraão. E Deus está dizendo: eu escolhi Abraão e eu dei a seguinte ordem a Abraão, para que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Então, desde os primórdios, desde 20 séculos antes de Cristo, quando Deus fala com Abraão, nós estamos para Cristo, que Abraão estava para Cristo, nós depois e ele antes. O que lhe foi dito: ordene a seus filhos, para que eles obedeçam a palavra. O fato de serem filhos de Abraão não lhes garantiriam nada diante de Deus, se não fossem pessoas arrependidas e genuinamente piedosas. Portanto, João desbancou as desculpas esfarrapadas dos religiosos e lhes tirou a base sobre a qual se sentiam seguros. Então, João, meus amados, vai mais uma vez, com toda clareza, deixar claro a missão de Jesus. E sabe como ele começa? Verso 10, o machado já está posto à raiz das árvores. Quando se cortava uma árvore, se cortava ela o mais rente possível do chão. Mas como as raízes nutrem
até o toco que ficou, e ela poderia ter a possibilidade de voltar a crescer, era comum escavar e expor as raízes daquela árvore. E aquele homem já tinha cravado o seu machado na raiz da árvore e ia começar a cortar para que aquela árvore fosse definitivamente erradicada e nunca mais existisse. Portanto, quando você corta a árvore e quando você corta as raízes da árvore, é porque é para simplesmente dar cabo dela para todo sempre. E João está dizendo, o machado já está posto à raiz das árvores. Por quê? Porque Jesus Cristo chegou. Portanto, aquela árvore que não produzir bom fruto, e ele acabara de exigir produzir frutos dignos do arrependimento, frutos que comprovem, que evidenciem a mudança interior, a transformação do coração, e um novo caráter e uma nova conduta. Disse João, aquela que não produzir bom fruto será cortada, e depois de cortada será lançada no fogo. Com que propósito? Para destruição. Portanto, a árvore boa, aquela que dá bom fruto, ou seja, aqueles que se arrependeram genuinamente, converteram-se, tiveram o coração transformado, a conduta e o caráter transformados e evidenciados através da retidão, essa árvore não será cortada, ela será preservada, ela continuará. Mas a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vejam o versículo 12. Vamos pular o 11. João diz que Jesus, ele traz na mão a sua pá. No primeiro exemplo, ele trazia na mão o machado, já cravado na raiz da árvore, para removê-la totalmente e destruí-la no fogo. Agora, a metáfora muda. Ele traz na mão a sua pá, e ele limpará a sua eira, o local onde era armazenado, não é, o trigo. E na eira se separava o grão da palha. Com a pá se jogava o trigo para cima, o vento levava a palha e o grão mais pesado caía. Um processo rudimentar para separar o grão da palha. E o que ele fará com o trigo? Recolherá o seu trigo no celeiro. A eira era num lugar aberto e ventilado, onde se jogava para cima o trigo para separar o trigo da palha. O trigo era recolhido, guardado, preservado no celeiro. E o que se fazia com a palha? A palha, ele queimará a palha com fogo que não se apaga. Então, no versículo 10, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo para ser destruída. A boa árvore é preservada e continua. No versículo 12, ele recolhe o trigo no celeiro, mas a palha ele queima com fogo que não se apaga. Portanto, duas atividades, uma de preservação e outra de destruição no fogo. Então, nós temos salvação e nós temos condenação. No versículo 11, e a boa hermenêutica, a ciência da interpretação nos diz que o texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. Se no versículo 10, que antecede o versículo 11, fogo é destruição, onde a árvore é queimada. Se no versículo 12, que sucede o versículo 11, a palha é queimado com fogo que não se apaga. Então, qual é o sentido da palavra fogo no versículo 11? É condenação.
Então, o que é que João Batista está dizendo? Eu, na verdade, vos batizo com água. Essa tradução, Almeida século 21, rompeu com a nossa antiga tradução, eu vos batizo na água, e eu prefiro. Nós não batizamos com água, nós batizamos em a água, na água, nós imergimos. Eu, na verdade, vos batizo, eu vos imerjo na água, tendo por base o arrependimento. O batismo, a imersão, é para os arrependidos. O único fundamento sobre o qual alguém deve ser batizado é o fundamento de que aquela vida arrependeu-se, rompeu com a velha vida, rompeu com o pecado, com tudo quanto desagrada a Deus. Com base no arrependimento, eu vos batizo na água. Mas aquele que vem depois de mim, Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Sabe o que ele fará? Ele vos batizará com ou no Espírito Santo e com fogo. Então, qual é a missão de Jesus, segundo João Batista? Batizar no Espírito Santo os que se arrependerem e crerem, salvá-los, porque a árvore que produz bom fruto, ela é preservada. Mas a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então Jesus veio batizar a humanidade, os que se arrependerem e crerem no Espírito Santo, e os que se mantiverem na impenitência, na rebelião, na dureza de coração, o Senhor os batizará no fogo. Portanto, ele veio salvar e condenar. Ele veio batizar os salvos no Espírito, nos imergir no Espírito. Por isso a Bíblia diz que quando ocorreu o batismo no Espírito Santo, em Atos 2, eles ficaram cheios do Espírito. Porque ninguém é pato, você não mergulha e sai seco. Quando você mergulha, quando você é imerso, quando ocorre a imersão, você sai cheio d'água, encharcado. Portanto, cheio de água, cheio do Espírito. Vejam a missão de Jesus: batizar no Espírito, mergulhar você no Espírito, imergir você na bendita pessoa do Espírito Santo. É por isso que aquele vazio de outrora dá lugar ao preenchimento, porque quando você é batizado no Espírito, você se torna uma pessoa cheia do Espírito. E isso ocorre no momento que você, ao ouvir o Evangelho, você se arrepende e você crê. Jesus o batiza no seu Espírito. E o batismo na água, um dos símbolos do batismo na água é o batismo no Espírito Santo. Só deve batizar-se na água aqueles que se arrependeram. João disse, eu vos batizo na água com base no arrependimento. Jesus batiza no Espírito Santo com base no arrependimento. Portanto, não é uma experiência que ocorre após a conversão como produto de uma busca intensa. O batismo no Espírito Santo ocorre no momento, no exato momento em que o homem se arrepende, a mulher se arrepende dos seus pecados e se converte. Naquele momento, o homem e a mulher são batizados, imersos, mergulhados no oceano do Espírito e se tornam cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus, João Batista disse, Deus o Pai lhe disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é este o que batiza no Espírito Santo. No entanto, o Senhor também batizará no fogo, ou com fogo. Vamos ver, Mateus capítulo 7, versículo 19, Jesus disse, toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada onde? No fogo. Para quê? Para purificar? Não.
De fato, o fogo nas Escrituras, tanto pode ser o fogo que queima sem destruir, a sarça ardente, purifica, mas não destrói, o fogo da purificação, como o fogo do juízo, que queima e que destrói, que reduz a pó. Disse Jesus: toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Mateus 13, verso 30. Mateus 13, verso de número 30. Deixai, disse Jesus, ao falar da parábola do joio e do trigo, deixai ambos, trigo e joio, crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. O que se faz com o joio? Atados em feixes para serem queimados. Veja de 40 a 42 do capítulo 13. Assim, disse Jesus, explicando a parábola, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, o joio, e os que praticam o mal, os que não se arrependeram, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, o fogo que queima para destruir é o fogo do inferno, é o juízo de Deus sobre os impenitentes. Versículo 50. Versículo 49. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão, os anjos separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Novamente o fogo como símbolo do inferno, da destruição do justo juízo de Deus. Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9. Diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que, tendo duas mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Mateus 25, verso 41. Mateus 25, 41. O que disse o Senhor Jesus? Então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo veio. Ele veio para batizar no Espírito Santo todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Mas ele também veio para batizar os impenitentes no fogo que não se apaga. Qual é o fogo que não se apaga? Para nos ensinar a eternidade do inferno. É o fogo do inferno. É o fogo que não se apaga. Assim, Jesus é o Salvador dos que se arrependem e creem. Mas ele é o juiz. Ele batiza no fogo aqueles que se mantêm rebeldes, que se recusam a se arrepender e a segui-lo com fidelidade, em arrependimento, convertidos genuinamente.
Portanto, quem é Jesus? Ele é o batizador. O que ele veio fazer? Ele veio batizar. Quem? Os salvos, os arrependidos do Espírito, e os impenitentes no fogo, no juízo de Deus. Esse Jesus que muita gente diz, ele é amor. Jesus é amor, e isso parece que virou desculpa para tolerar tudo que se possa imaginar, por um desconhecimento, porque ele disse, pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, eu vim trazer espada. As pessoas que só destacam o fato de que ele é amor e de fato é, compassivo e misericordioso, mas simplesmente ignoram, propositalmente, que ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer guerra, espada. Porque a sua presença na vida de uma pessoa e na vida de uma família provocará divisão, porque muitos o aceitarão, porque ele tem Cristo, e outros o rejeitarão, porque ele tem Cristo. Só quem não conhece o Evangelho, ou o distorceu, é que ainda não entendeu a missão do Filho de Deus. Por isso, João preparou o coração dos seus ouvintes para a chegada de Jesus, dizendo, arrependei-vos. Só assim o coração está preparado. A pergunta que é preciso ser feita, você já se arrependeu dos seus pecados? Cadê as evidências do arrependimento? Você mentia, agora não mente mais. Você roubava, agora não rouba mais. Você adulterava, você não adultera mais. Você era corrupto, você não é mais. O arrependimento não traz a perfeição, mas traz uma mudança significativa e profunda. E traz o anseio pela perfeição, porque o Senhor disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Uma pessoa convertida, ela quer cada dia acertar mais e errar menos. Ela jejua, ela ora, ela se alimenta da palavra, da comunhão do corpo de Cristo. Ela aproveita tudo quanto a igreja promove para o seu crescimento na fé, o seu fortalecimento, de modo que, com o socorro dos céus, com o poder do Espírito, ela consiga vencer seus pecados e ela consiga andar como Cristo andou. Cristo veio batizar. Se você ainda não foi batizado no Espírito, se o seu coração é vazio, se o seu coração hoje tem um imenso buraco no seu coração, se você tem confiado, olha, meu avô era crente, membro desta igreja, meu pai, membro desta igreja, eu também sou, eu faço parte de uma linhagem de pessoas, membros desta igreja religiosas. Isso pode ser muito bonito, tem o seu valor, sim, é um privilégio ter uma ascendência de pessoas de Deus, mas eles não lhe salvarão. Seu batismo, sua genealogia, sua árvore genealógica, a espiritualidade dos seus pais, avós, bisavós, ninguém os ajudará, a não ser um arrependimento genuíno. Por isso, Jesus pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele vai mergulhar você no seu espírito, e ele é santo. Se você for mergulhado no Espírito que é santo, você se tornará santo. Por quê? Porque você foi mergulhado na santidade daquele que é santo. Você será mergulhado nesse Espírito, que é o Espírito de Cristo. Por isso a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. E você tem o Espírito de Cristo quando você é batizado nele, mergulhado nele. Não queira ser batizado no fogo. É o fogo da destruição, que é o justo juízo de Deus sobre os impenitentes. Por isso, nesta noite, eu convoco você ao arrependimento.
seja você batizado ou não. Já ouvi pessoas dizerem, pastor, posso me batizar de novo? E eu perguntei, por quê? Porque aquele batismo não valeu. Naquela época eu estava convencido, eu não era convertido. Posso. Eu queria me batizar de novo, para que ele tivesse valor, para que simbolizasse a verdade de que realmente eu sou uma pessoa salva por Jesus Cristo. Confie em Deus, confie em Cristo, confie no sacrifício de Jesus Cristo, pois ali o seu sangue foi derramado para que, se você se arrepender, Ele perdoe você e o batize no seu espírito. Eu rogo para que Deus trabalhe no seu coração, de modo que nesta noite você possa encontrar-se com Ele e dizer, hoje é o dia da minha salvação, é o dia do meu encontro com Deus.